A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Eu gostaria de compartilhar com você algumas coisas que Deus colocou no meu coração e me fez meditar sobre elas. Amados, desde os tempos antigos, desde quando Paulo e Barnabé, eles estiveram na cidade de Antioquia para pregar o evangelho ali, é que durante o tempo em que eles ensinavam, e permaneceram ensinando naquele lugar, é que todos aqueles que creram em Cristo Jesus passaram a ser chamados de cristãos. E até hoje nós somos chamados de cristãos. Se cremos no Senhor Jesus, somos aqueles que são chamados de cristãos. E somos cristãos, meus amados, não somente em horas boas. Muitos acham que por confessarem a Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, eles não passam provas, lutas ou qualquer dificuldade. Não é essa a realidade, amados. Quando nós andamos nessa graça que nos foi dada, nesse caminho santo, talvez nós sofremos muito mais do que aqueles que não têm essa graça. Veja bem, para ser santo e ser chamado de cristão é muito mais difícil do que ser uma pessoa comum. Porque para sermos santos nós devemos ser separados. E para separarmos do mundo com seus pecados, e tudo aquilo que cerca de tenebroso que há no mundo, nós temos que fazer força. Não somente força para resistirmos o mal que há no mundo, mas fazermos força para vencermos a nossa própria natureza pecaminosa. Então, é muito mais difícil ser crente. Mas o Senhor nos dá graça, nos dá poder para vencermos, se assim nós crermos e confiarmos, mesmo em momentos difíceis de sofrimento, mesmo em situações em que nós temos decepções, às vezes até amargas, difíceis de nós engolirmos, Mas se nós temos o Senhor, ainda que estejamos sendo tratados de maneira errada, nós podemos confiar, porque o nosso Deus, Ele é fiel nas suas promessas, fiel naquilo que Ele prometeu a nos trazer. E Ele disse: vós tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, como vencedor, Ele pode estender as suas mãos para nós e nos levarmos à vitória também. Nós cristãos podemos confiar e devemos saber que Deus operará, Ele trabalhará em meio a toda e qualquer situação que nos causa sofrimento. Ele não nos desampara, Ele não nos abandona, porque Ele trabalha para aqueles que nele esperam, naqueles que colocam os teus olhos nele, buscando, tirando de si esperança e fé, e aguardar o mover de Deus na sua vida. Amados, Deus sempre vai agir, Deus sempre vai agir para cumprir os seus propósitos em nossas vidas. Então, eu gostaria nesse momento de ler uma porção com você que está no
no Evangelho, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 18, e nós vamos ler alguns versículos apenas. No capítulo 8, no versículo 18, está escrito assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, amados, a glória de Deus há de ser revelada a nós. E nada pode impedir os propósitos de Deus em nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida dos meus e dos seus, que amamos. Se o amarmos e o buscarmos de todo o coração, Ele vai ouvir as nossas intercessões, as nossas orações, e virá a nosso favor. No versículo 26 está escrito: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E no versículo 28 está escrito: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém, amados? Nós temos aqui uma palavra gloriosa: são chamados por seu decreto. E nós vemos que todas as coisas contribuem juntamente. Quer dizer, tudo Deus faz com que se levanta, se converjam, né? Contribuem para o nosso bem, o bem daqueles que o amam. Amados, Deus não faz distinção. É o nosso coração diante do Senhor que nos coloca à frente dele, dignos ou indignos. Se nós confessarmos o nosso pecado, se nós nos arrependermos de nossas fraquezas, de nossos erros, e nós pedirmos que Ele nos cure, nos lave, nos perdoe, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos socorrer. Então, amados, quando a Bíblia diz que todas as coisas contribuem, contribuir para o bem ou cooperar para o bem, refere-se aqui, a palavra diz todas as coisas, né? E isso significa que, inclusive, as circunstâncias aparentemente negativas que estamos atravessando, ou o mal que, de certa forma, está nos afligindo, todas as coisas, não são somente as boas coisas, mas as coisas ruins também, negativas, né? Elas contribuem para cooperar, porque Deus, Ele transforma o mal em bem na vida dos seus filhos. Então, todas as coisas podem, de alguma forma, contribuir, trabalhar juntas para o nosso benefício, para o seu benefício, para o benefício daqueles que amam a Deus. Veja que o Senhor conhece-nos mesmo antes de nós o conhecermos. E Ele sabe muito bem da nossa natureza, das nossas falhas, das nossas imperfeições. Mesmo assim, Ele nos amou primeiro. Então, Ele sabe que nós não somos perfeitos, mas por causa do teu amor, do teu poder, da tua intervenção, da tua justificação, da aliança do sangue que Ele fez na cruz,
Ele nos coloca num posicionamento em que nós estamos aptos para recebermos dele essa cooperação de todas as coisas, para que aquilo nos faça avançar cada vez mais dentro dos propósitos do Senhor. Nada pode impedir os propósitos de Deus quando nós confiamos e caminhamos crendo que Ele está trabalhando a nosso favor, mesmo se nós apenas vemos o silêncio em nossa volta. Deus trabalha também no silêncio. Então, meu amado, minha amada, não pense que o Senhor te abandonou ou que te esqueceu, não tem visto o que você está sofrendo, aquilo que você está passando, porque Deus, Ele sabe a grande amargura, a tristeza da sua alma. Ele sabe que das dúvidas, dos medos, mas Ele tem um propósito maior para você, Ele tem um propósito maior para mim, para todos. Então, eu digo para você, em nome do Senhor Jesus, confie em Deus, confie na força do seu poder, confie e espere no Senhor, continue mantendo uma fé firme, né, em seu coração, que mesmo em meio aos desafios que estão adiante de você, mesmo no meio das tribulações e sofrimentos, perdas, Ele pode usar essas situações para todas essas coisas cooperarem para o seu bem, e no mínimo essas situações trarão crescimento espiritual e um aperfeiçoamento do seu próprio caráter diante de Deus. Deus, Ele opera, Ele trabalha. Essa porção que nós lemos no versículo 28 do capítulo 8, ela fala que somos chamados pelo seu decreto. Veja, não somos nós que escolhemos Deus, é Deus quem nos escolhe, que nos chama para fora, né? O que significa esse decreto de Deus para nossas vidas? O que significa esse decreto? Amados, a palavra decreto, ela em grego é proteses. Proteses. Significa antes, né? E teses fala de um lugar. Então, foi traduzido como uma colocação para fora, chamados para fora, um decreto que nos tirou de uma situação comum do mundo para um posicionamento santo diante dele. Santificados nós somos pelo sangue que foi vertido na cruz, e nós estamos debaixo dessa aliança para a conservação da nossa alma, para o reino de glória que há de vir. Então, amados, nós devemos, nessas circunstâncias, orar com confiança. Que Deus já deu um decreto, né, antes da fundação do mundo, para que todos aqueles que creem em Jesus, que morreu na cruz, por mim, por você e por toda a humanidade, Ele pagou um preço para o nosso resgate. E por essa palavra, Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos tirar, amados, de toda situação de amarras, de pecado
e de circunstâncias que possam impedir de nos fazer ir avante para o propósito que Ele tem para a nossa vida. Nada pode impedir aquilo que Deus já propositou para você, no seu caminho. Então, Ele dá ordem aos seus anjos, quebra as amarras do mundo, do pecado, e o diabo perde suas forças sobre nós. Nós vencemos as nossas naturezas malignas, e Ele nos solta dos aprisionamentos, das prisões espirituais, nos trazendo liberdade para continuarmos andando, caminhando, prosseguindo nessa estrada santa, nesse caminho santo que Ele nos deu para seguirmos, para cima e para o alto, avante sempre, olhando para o nosso alvo, que é Jesus. Então a palavra aqui nessa porção, ela sugere que Deus tem um plano deliberado, uma proposição Ele fez no seu próprio coração, um plano avançado, superior àquilo que nós entendemos, pensamos. Deus tem um plano maior, uma intenção maior e melhor para você, para mim. Isso é um propósito santo, divino, amados. E você pode confiar que você tem uma esperança em Deus quando você confia no Senhor. A situação, eu sei, pode não estar agradável para você, assim como muitas vezes não é agradável para mim. E essa situação de desagradável traz sofrimentos, amarguras, contentamento, e nós passamos momentos difíceis que angustia a nossa alma. Jesus Cristo falou: tem de bom ânimo, porque eu venci. Eu venci esse mundo. Então, Deus muda esse quadro. Deus transforma esse quadro. Deus pode transformar o mal em bem quando nós confiamos e quando nós aceitamos. Ele vem trabalhar para o nosso bem. Quando nós nos rendemos, a situação, ela pode até momentaneamente não ser mudada do jeito que nós esperamos ou aquilo que nós entendemos na nossa concepção, mas o Senhor, Ele vem com o propósito de nos trazer resultados definitivos, resultados que incluem o amadurecimento do nosso caráter, salvação da nossa alma e um reino eterno, um reino de glória, um reino sobrenatural. Amados, o Senhor, Ele é fiel e continua, amados, continua mantendo, às vezes, oculto aos nossos olhos a obra do seu poder, a realização daquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Às vezes nós não entendemos no momento, mas no tempo certo nós iremos ter total revelação da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. Então confia, porque Jesus Cristo não nos deixou órfãos, Ele nos enviou o Espírito Santo e esse Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. No versículo 26 está escrito: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Às vezes nós não sabemos, amados,
pedir como convém, né? Mas o Espírito Santo intercede por nós, até mesmo com gemidos inexprimíveis, quer dizer, que não temos expressão para calcular a extensão desse auxílio, né? Desses gemidos, dessa compaixão que o Espírito Santo usa para interceder por nós diante do Pai. Então nós temos a contribuição do Espírito Santo. O fato do Senhor Jesus ter nos enviado o Espírito Santo para nos ajudar é uma prova do seu amor para conosco. Ele nos ama e não nos deixa só. E no versículo 27 está escrito assim: aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele mesmo que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então veja bem, Ele examina nossos corações para saber as intenções. Ele vê em nós que estamos arrependidos quando nós enxergamos e reconhecemos nossas fraquezas e não sabemos o que fazer com a nossa própria natureza. Ele intercede por nós, intercede ao Pai. E ele fecha nessa porção, no versículo 28 que nós lemos: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus deseja o seu reino. Quem ama a Deus guarda os seus mandamentos, ora, intercede para que Deus o santifique. Esses que amam a Deus são os que são chamados por seu decreto. Então nós vemos que Deus, ele usa de todas as coisas para cooperar conosco e transformar o mal que está em nossa volta, está sobre nossas vidas, em bem. Deus, ele quer nos salvar. Ele não veio para destruir, ele veio para salvação. Então creia nisso. Os filhos de Deus podem ser perseguidos, nós muitas vezes sofremos tentações, às vezes tropeçamos, caímos, erramos, mas levantamos: Senhor, ontem eu errei, mas hoje eu estou aqui diante de Ti querendo acertar, me ajude, me leve adiante. Senhor, apague as minhas fraquezas, né? Fortalece-me, Senhor, para combater o mal. Então, amados, quando nós nos arrependemos e orando, pedindo perdão pelos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E não é, amados, somente os mais fracos que são perseguidos. Todos os discípulos e apóstolos do Senhor, de coração sincero, que amam o Senhor, sofreram perseguição. Então, se você de alguma forma é perseguido, louve e adore o Senhor, porque o próprio Senhor Jesus sofreu perseguição antes de você. E ele foi tentado também várias vezes, mas ele resistiu porque nele havia um espírito excelente. E esse espírito excelente que o trouxe de volta à vida e que ele enviou para nos auxiliar, é o mesmo Espírito Santo, amados, que hoje está ao seu favor. Ele não age contra você, ele age a seu favor. Então confie a Ele os seus caminhos, entregue a Ele os seus caminhos e confia nele, e Ele tudo fará por você. Nós, se procurarmos na história, nós vamos ver que
Cada um dos discípulos do Senhor, dos seus apóstolos, eles tiveram sofrimentos, mas não se renderam diante do mundo, da mentira, do engano, da imundícia, dos ídolos, dos falsos mestres, dos falsos pastores, né, dos condutores que querem usar, né, de forma indigna os dons que Deus deu a ele. Eles não se deixaram vencer pela política, pela religiosidade da época. Antes, eles não se conformaram a esse mundo, mas buscaram a transformação de si mesmo pelo lavar da palavra, impuseram sobre suas maldades um domínio, um governo de Deus sobre a sua própria natureza, e com a ajuda de Deus eles venceram. Eles venceram com a ajuda do Espírito Santo, eles venceram a maldade do mundo, eles venceram a maldade que estava dentro deles mesmos, com a ajuda e o poder da palavra viva, da direção do Espírito Santo, do poder, da força de Deus. No nome de Jesus eles venceram, no nome de Jesus eles deram testemunho. Porque, amados, não que eles fossem melhor do que nós, mas é porque eles permitiram que o Senhor os lavasse, os purificasse, branqueasse suas vestes, fortalecesse eles no espírito, conservasse eles com a visão celestial, que os guardaram desse mundo. Eles, amados, eles não eram perfeitos. A Bíblia diz que entre os homens não havia nenhum homem perfeito. Mas todos os que o receberam o Senhor Jesus, receberam a graça de Deus por meio do sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou na cruz. Esses foi dado a eles o poder de se tornarem filhos do Senhor, filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós podemos vencer também. Tenha fé, então. Tenha fé. Emuná. Mesmo diante de momentos difíceis, tenha fé. Mesmo no momento de dores, tenha fé. Deus pode transformar todo o mal em bem. Tenha fé. Tenha fé em Jesus Cristo. Eu não quero, amados, que vocês converjam a fé de vocês à minha pessoa. Acho que nenhum pregador sincero, verdadeiro, quer trazer para si atenção, mas conduzir vocês a Jesus Cristo, pela mensagem, pela palavra, pelo testemunho da fé, do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Amados, tenha fé na salvação que Ele veio trazer, na vitória que Ele veio trazer sobre as forças espirituais negativas, destruidoras. Tenha fé que Ele é maior. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo, diz a palavra do Senhor para você nesse dia, nesse momento. Deus transforma o mal em bem quando damos testemunho de nossa fé em Cristo e nos dispomos a segui-lo, mesmo diante das provações. Siga em frente, confia, entregue ao Senhor todas as coisas e continue, avance, entregando a Ele todas as coisas. Quando você ver, você estará liberta. Não recue, ore, busque, clame por Ele, leve a Ele suas necessidades em orações, Deus te ouvirá. Amados, o Espírito Santo, Ele
Ele quer que você ore, Ele quer que você permita Ele examinar o seu coração e se encontrar nele qualquer sentimento, amado, de amargura, ou qualquer sentimento pecaminoso. Ele quer te limpar, Ele quer tirar de você os sentimentos, as emoções que impedem, que amarram, que atrapalham. Ele quer te curar, Ele quer te sarar, Ele quer trazer uma visão celestial, transformar a sua vida, te fortalecer. Ele quer entrar na tua vida, Ele quer entrar na tua casa, Ele quer entrar na tua família e trazer vitória, a presença, a paz, tudo aquilo, amados, que nós desejamos, a plenitude de vida, alegria, conforto espiritual. Deus, Ele quer trazer para você, para dentro da sua vida, para dentro da minha casa e da minha vida também. Então, eu deixo aqui essa instrução do Senhor, essa palavra, essa mensagem. Eu deixo para você meditar sobre isso. Confie e creia no Senhor Jesus Cristo. Creia nele e será salvo tu e tua casa. Não importa a situação em que vocês estejam vivendo, não importa a situação que teus filhos estejam vivendo, Deus é poderoso para transformar todo mal em bem e trazer mudanças e trazer curas e libertações. Creia que Deus alcançará teu filho, tua filha, alcançará toda a tua casa e família, porque, amados, Ele é fiel, Ele é fiel. Então compartilhe com mais pessoas essa mensagem, ajuda-me a fazer o trabalho que Deus me tem dado para fazer. O Senhor te abençoará grandemente por isso. Se ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal, nos fortaleça, deixa seu like. Eu tenho certeza que Ele te abençoará grandemente, não por mim, mas por causa da tua fidelidade. Quando nós semeamos e plantamos, nós podemos esperar colheita nas nossas vidas, amém? Vamos orar então? Vamos entregar ao Senhor a nossa alma, o nosso coração e pedir ao Espírito Santo que nos ajude a orar como convém, certo? Pai de amor, Pai de misericórdia e bondade, Pai, nós louvamos e glorificamos o Teu santo nome, nós Te adoramos, digno, Senhor, é de receber toda a honra, toda a glória. Tu és Senhor, Senhor, nós confessamos a Ti que somos errantes, imperfeitos, e queremos nesse momento confessar nossas faltas, fraquezas, pecados que cometemos diante de Tua santidade, também contra o nosso próximo, contra, Senhor, aqueles até mesmo que amamos, contra nossas famílias, familiares, Senhor, diante da irmandade, as nossas fraquezas, as nossas friezas, os nossos distanciamentos. Pai, pedimos a sua misericórdia e perdão e confessamos, confiados, amados, no seu perdão, no seu amor, pelo sangue do concerto, Pai, que Jesus Cristo derramou por nós na cruz do Calvário. Nós pedimos que lava-nos, ó Deus, as manchas das impurezas da nossa alma e justifica-nos, branqueia as nossas vestes, guarda-nos para o Teu reino de glória, por amor do Teu nome, Senhor, nós Te pedimos. Pedimos, ó Senhor, nesse momento que entre na nossa vida, na vida dessa pessoa que parou para ouvir essa mensagem, está conosco nessa oração, representando aqui a si mesmo e toda a sua casa e família. Senhor, entre nos nossos corações, na nossa casa, na vida dos nossos familiares, de todos aqueles que de certa forma estão conectados a nós. Ajuda-nos a rejeitar, Senhor, o mal, a resistir, Senhor, às tentações.
Limpa nossos corações de todas as mágoas, ressentimentos. Tira de nós as iras, as idolatrias. Ajuda-nos, Pai, a nos livrarmos de toda a concupiscência dos olhos, da nossa carne. Guarda, Senhor Deus e Pai. Guarda a nossa coroa que o Senhor nos tem dado, para que ninguém nos roube. Guarde-nos, Senhor, dos ataques malignos do diabo, das perseguições, dos levantes espirituais da maldade, de homens, Pai, ó Senhor, mentirosos, fraudulentos, invejosos, enganadores. Pai, nos guarda, nos santifique, nos traga união, Senhor, e conexão com pessoas, Pai, sinceras e verdadeiras, que, ó Deus e Pai, tenham no coração os mesmos propósitos, Senhor Deus, de servir a Ti na terra e andar, Senhor, contigo, fazer a Tua obra. Pai, guarda nossa casa e família e cobre-nos com o sangue de Jesus. Confessamos que precisamos de Ti, precisamos, Senhor, de nossos irmãos. Então, Senhor, queremos entregar aos Teus cuidados todas as áreas da nossa vida. Pedimos a Ti, Senhor, que nos abençoe durante todos os dias. Faz-nos prosperar, dá-nos abundância em saúde, alegria, paz. Reveste-nos, Senhor, de toda a armadura contra, ó Senhor, as hostes da maldade nos dias maus. Senhor, derrama sobre essa pessoa, Pai, que parou para ouvir essa mensagem. Derrama sobre mim também os dons espirituais que necessitamos, porque, Senhor, reconhecemos que nada somos sem Ti, sem, Senhor, as Tuas virtudes, sem o Teu poder. Senhor, é a videira verdadeira e nós apenas ramos, necessitamos de Ti, necessitamos dos dons do Pai, que, Senhor Deus, alcance-nos para os propósitos e bases de uma vida, Senhor, que o Senhor espera de nós, que o Senhor quer que nós tenhamos. Dá-nos, Senhor, abertura e acesso aos recursos plenos dos dons do Seu Espírito Santo para prestarmos a Ti serviços de culto e ministério. Dá-nos, Senhor, o dom de falarmos com franqueza, com coragem e valores de justiça social e espiritual, Pai, não segundo, ó Deus, os interesses mundanos, ó Senhor, conforme, Pai eterno e santo, ó Senhor, as inclinações temporais, segundo os interesses humanos, mas ajuda nós a sermos sinceros e verdadeiros. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para as pessoas, Pai, que o Senhor conecta em nossas vidas, para que nós possamos enxergar a necessidade dos outros e possamos, ó Senhor, confiar a Ti, Senhor, aqueles que estão em necessidade e sofrendo, Senhor Deus, e padecendo provas ou lutas. Senhor, que possamos interceder juntamente com eles. Pai eterno e santo, ajuda nós, ó Senhor, que os dons, Senhor, eterno e santo, esteja, Senhor, sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, a termos um coração generoso. Ajuda-nos, Pai eterno e santo, a caminhar, Senhor, com um coração pleno de fé. Dá-nos, Senhor Deus, o dom de exortar, de suplicar, de confortar, de instruir, chamar de lado, Senhor, aqueles que necessitam, a fim de fazer apelo para que sejam salvos, para que, Senhor Deus, se arrependam para a salvação de suas almas. Dá-nos um coração generoso, dá-nos recursos materiais para sustentação, ó, da obra, para nos movermos, Pai, ó Senhor, pelo reino, em nome do Senhor Jesus. Dá-nos, Pai, o suficiente para auxiliarmos, ó Pai, com aquilo que o Senhor nos concede a outros que desejam e precisam, Pai, também. Dá-nos força quando precisamos estar à frente de alguma batalha.
Ajuda, Senhor Deus, a cada um de nós sermos diligentes, trabalhadores, Pai, mesmo que sejamos trabalhadores de última hora. Dá-nos força, fé e esperança para nos levantarmos, empunharmos, Pai eterno e santo, ó Deus, a espada da verdade, tendo, Senhor, o escudo da fé e o capacete da salvação, ó, calçados com o evangelho, Pai, que estejamos nós cingidos com a verdade. Ó Deus, que a couraça, Pai, que nos guarda seja uma couraça de justiça. Dá-nos, ó Pai, um coração misericordioso, que sejamos tocados com as misérias, Pai. Ajuda, Senhor, a nos relacionarmos com simpatia, respeito e honestidade, Senhor, sem fingimento. Ajuda nós a orarmos para que nossa oração seja eficaz, com bondade e alegria, e não por obrigação, meu Deus. Ajuda a sermos tocados, sermos guiados, Pai, pelo Teu Espírito, as orações, e ajuda nós a fazermos isso com alegria, estarmos e podermos entrar na Tua presença. Espírito Santo, concede-nos os dons da palavra, da sabedoria, do conhecimento, dom de fé. Dá-nos, ó Deus, os dons de cura, de operação de milagres. Dá-nos discernimento de espíritos. Dá-nos, Senhor Deus, profecias, ó Deus, variedade de línguas, interpretação, todos os dons, Pai, derrama sobre nós, derrama a cada um, Pai, segundo os Teus propósitos, os dons, Pai. Ó Senhor Deus, nós esperamos em Ti. Derrame, Senhor, sobre a Sua igreja, ó Senhor, os dons que estavam em Jesus Cristo para edificação, para equipar o corpo da igreja. Senhor, derrame os dons para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e que todos, Pai, todos que creem em Ti, possam levar o mundo, Pai, inteiro ao entendimento sobre Jesus Cristo, sobre a Sua salvação, sobre a proposta de salvação. Deus dos exércitos, nós cremos em Ti, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais. E assim, Senhor, queremos nos despedir com um coração, Senhor Deus, sincero para adorá-lo. Mesmo, Senhor, estando diante de dificuldades, sofrimentos, mesmo, Senhor, causas impossíveis de solucionarmos, mesmo, Senhor, sabendo, ó Senhor Jesus, que, Pai, dependemos, ó Senhor, unicamente de Ti, não podemos contar com ninguém nessa vida. Senhor, nós sabemos que tudo nessa vida é momentaneamente passageiro, e o Senhor, o único Deus que criou todas as coisas, é um Deus que transforma o bem, ó Senhor, na vida daqueles que em Ti esperam, que trazem, Senhor, transformação, que faz com que o mal se torne bem, que as trevas sejam dissipadas e a luz venha. Ó Deus, que os caminhos tortuosos sejam aplanados, que as cadeias sejam abertas, Pai, e que, ó Deus, a Sua glória se manifeste, Pai, e a Sua justiça, Senhor Deus, Pai, seja feita, Senhor, na vida dos Teus pequeninos. Senhor, Pai Celestial, transforma-nos, ó Senhor, segundo a Tua graça e poder, Senhor, e propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar essa vida, e Deus seja louvado através dessa pessoa e da minha vida também. Amém? Deus seja louvado.